Olá pessoal, chegamos na terça-feira, dia 21 de fevereiro, aqui para comentar a lição da Escola Sabatina, tá bom? E além de estar aqui no YouTube, nossos vídeos, nosso YouTube, o canal Evangelista Marcelo Silva, estará também no nosso Instagram, ev.marcelo Silva, tá? Então, o tema de hoje vai dizer o seguinte: os anos de labor e os filhos. Os anos de labor e os filhos. Deus pretendia que os seres humanos trabalhassem. Isso é a vontade de Deus, que os homens trabalhassem. O ser humano precisa trabalhar. Os anos de trabalho geralmente duram cerca de 40 anos. Para muitas pessoas, esse é o tempo em que as crianças estão sendo criadas e educadas. E quando a casa e outras grandes aquisições são feitas, esse pode ser um período muito intenso financeiramente, né? Quando você está ali trabalhando, adquirindo, construindo a sua família, esse é um momento muito intenso da vida. É uma época muito delicada porque a família está aprendendo a trabalhar em conjunto. É necessário ensinar a família a trabalhar em conjunto. E seus membros estão criando laços duradouros. O estresse financeiro pode destruir a união nesse momento, e com frequência o faz isso. Muitas pessoas não compreendem o momento familiar e perde o controle, não é verdade? São muitas famílias, né, que passam por esse momento. O trabalho, queridos, dignifica o homem, e o coração generoso ajuda o próximo. O trabalho, eu gostei muito desse texto. O trabalho dignifica o homem e o coração generoso ajuda o próximo. Deus lhe abençoa, Deus lhe dá para você também abençoar. Abençoar quem? Abençoar outras famílias, abençoar a casa do Senhor, a obra de Deus, abençoar aquele que vier necessitado à sua porta. Em muitos casos das famílias, o marido é o provedor principal, embora muitas vezes ambos os cônjuges trabalhem. Pode surgir circunstâncias inesperadas que dificultem esse ideal, doenças, crises econômicas, entre outras. As pessoas precisam então se ajustar de acordo com a situação. Os filhos que nascem nesse tempo são chamados de herança do Senhor. Não esqueça disso. Os filhos são chamados de herança do Senhor, conforme Salmo 127, versículo 3. Devemos lembrar que os filhos trazem aos pais uma responsabilidade incrível. O objetivo dos cristãos é treinar seus filhos para que se tornem independentes e preparados para a vida por vir. Aqui, mais a seguir, a lição vai falar sobre 3 pontos que podem ajudar os pais a educar os seus filhos, a preparar os seus filhos. O que a gente vê muito por aí são pais e mães despreparados, egoístas, que muitas vezes não pensam nos seus filhos, não pensam na sua família, né? E alguns vão dizer assim: não, você está errado, Marcelo, você está errado. Eu penso na minha família, eu penso nos meus filhos. Mas não é um pensar de pensamento, é um pensar de ação. O pensar que a lição traz aqui e que a Bíblia fala é ação, sabe? É quando você corrige a criança, é quando você leva para ela exemplo de vida, quando você dá exemplo, né? Quando muitos filhos estão desmotivados com a igreja, estão desmotivados com o evangelho, porque só vê os pais falar mal do evangelho. Crente, tome vergonha de sua cara, deixe de falar mal da obra de Deus, porque a obra é de Deus. A obra não é do pastor, a obra não é do ancião, a obra não é de ninguém, a obra é de Deus. Então quando você fala mal desta obra, você está falando de Deus.
você simplesmente está falando mal de Deus. Você está dizendo que Deus ele é incapaz, que Deus ele faz coisas ruins, que Deus não faz coisas boas. E os seus filhos estão ouvindo isso. E é isso que eles vão levar para a vida. Que a obra de Deus é ruim. Então prepare os seus filhos. Pais e mães que não deixam os filhos fazer nada dentro de casa. Parece ser, são príncipes que não podem fazer nada. São intocáveis. Que o pai não pode corrigir, que a mãe não deixa. A mãe não pode corrigir, que o pai não deixa. Então é uma confusão terrível. Por quê? Por que tudo isso? Porque as pessoas têm se afastado da palavra de Deus, do ideal de Deus, entende? Então, esse comentário da lição aqui, ele é bem diferente, assim. Eu espero que seja diferente, porque eu não estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui para trazer uma discussão da lição de Escola Sabatina, mas de forma também que eu fale aquilo que Deus quer que nós falamos, né? E infelizmente os nossos pastores muitas vezes têm que ser muito cautelosos, muito criteriosos no que falam, porque a igreja está muito assim, qualquer coisinha se ofende, né? Se ofende com o pastor, se ofende com o líder, mas Jesus está no controle, viu, crente? Jesus está vendo tudo isso, viu? Então, alguns pais, algumas mães não preparam seus filhos para a vida, não preparam para que eles enfrentem a vida lá fora, né? O filho precisa passar por decepção, aprender o que é não, aprender a ouvir não, né? Porque senão ele não vai aprender a ouvir lá fora. Ele precisa aprender a exercitar a destruição do seu eu dentro de casa, né? Filhos que gritam com o pai aceita, gritam com mãe aceita, né? Dentro de casa, começam de dentro de casa, né? Jovens rebeldes dentro de casa porque os pais não freiam. E as 3 lições aqui vai dizer: ofereça um ambiente cristão, ofereça aos seus filhos um ambiente cristão. Muitas crianças, muitos jovens não têm um ambiente cristão em casa, apesar dos pais serem crentes. Os pais vivem se esgalfiando, né? Não existe um acordo financeiro entre eles. Um não sabe que o outro ganha, o outro não sabe porque já estão ali guardando alguma coisa, se planejando para poder se separar em algum momento, não sair no prejuízo. É assim que acontece às vezes, né? Ensine a disposição para trabalhar e o apreço por isso, né? Ensinar o filho a trabalhar, a pôr a mão na massa, né? Você tem um negócio, coloque ele para trabalhar, bote para ajudar. Se não tem, bote para ajudar dentro de casa, incentive a ele fazer um trabalho ali com o comerciante da comunidade, alguém. Não, meu filho não pode, porque meu filho vai ficar ali ganhando R$10, ou R$30, R$40, não sei o que. Não, meu filho não, meu filho. Pelo amor de Deus, crente, tu ensina teu filho, segue as instruções do Senhor. Aí quando chega mais tarde o menino cresce e só quer iPhone. Porque pobre é um negócio terrível. E jovem, principalmente, só quer iPhone, né? Da onde é que vai tirar esse iPhone? Tem que trabalhar. Siga as instruções do Senhor. Não são as minhas instruções, são as instruções de Deus. Garanta uma boa educação cristã. Vale a pena investir em escolas, em escolas de qualidade. Pois os pais sábios planejam para a vida, para esta vida e para a vida eterna. Você não pode simplesmente criar seu filho apenas para esta vida, mas para a vida eterna, porque um dia certamente o Senhor irá cobrar de você. Amém? Eu quero orar por você. Santo Deus e maravilhoso Pai, nós te agradecemos por esse momento de reflexão da Tua Palavra. Quero te entregar, Senhor, em Tuas mãos as famílias, os sacerdotes do lar, as famílias aqui, Senhor, que estarão assistindo a esse vídeo, que o Senhor possa alcançá-las, meu Deus, que o Senhor possa fazer parte do seu lar, da sua residência, que os pais, Senhor, que nós pais podemos ser exemplos de caráter cristão dentro de nossa casa, para que os nossos filhos possam enxergar em nós, Senhor, um pouquinho do Senhor, e que o nosso lar possa ser um pequeno pedaço do céu. Que o Senhor possa abençoar cada um em nome de Jesus. Amém.
Até mais, até quarta. Tamo junto. Deus abençoe.